Uma coisa que eu chamo a atenção, principalmente os que estão chegando, é que aqui nossa reunião é, diríamos, atípica. Por quê? Porque aqui vocês não sentam em volta de uma mesa para ficar recebendo espírito. Kardec fez isso por causa da psicografia. A mesa não tem importância nenhuma no trabalho mediúnico, no exercício da mediunidade. É apenas o pessoal apoiar o papel e escrever, só. Mas aqui no Brasil, parece que a mesa faz parte do processo, não faz mesmo. Aí todo mundo inventou uma mesa comprida, o presidente senta na cabeceira. Eu, quando nós dirigimos uma casa espírita aqui, eu fiz uma mesa redonda, com uma frustração total. Eu mandei fazer uma mesa redonda, sem cabeceira, né? Porque todo mundo ficou, né, a mesma coisa, não tinha preferência. Então, enquanto a gente faz aqui o estudo, e vocês que deveriam ou devem prestar atenção, e tem gente assim me olhando, mas está longe, né? Está viajando. Os espíritos começam a trabalhar com vocês, fazendo a reciclagem. Trabalho que começou lá embaixo com a Júlia. E aqui ele não é concluído, porque mediunidade não se conclui no que se refere à sua manifestação, ao seu exercício. O médium sempre está, né, se renovando. Então aqui vocês não estão percebendo, mas estão sendo tratados, certo? Ou preparados, melhor ainda. Preparados para quê? Para o trabalho aí. Tanto que quem tiver aí mais de 6 meses, me fala para ver se não precisa ter 6 meses, a pessoa vai ter até 8, 9, mas ainda não está ajustada para o trabalho. Né? Não é assustada, não é ajustada. Então, quem tiver 6 meses ou mais de 6 meses, me procure, certo? É o prazo que nós estabelecemos aqui e lá com Júlia. Então, é um ano, né? Vocês ficam nessa preparação durante um ano. Bom, hoje nós temos aí um trabalho que vocês deviam adquirir, A Procura Amorosa da Sabedoria. Isso quer dizer, é o significado de filosofia. Pelo menos assim eu penso. E foi um trabalho que eu escrevi há muitos anos, dedicado a uma pessoa chamada Glícia Geiger. Glícia Geiger de Pinho. Uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu já conheci. Não era espírita. Era formada em filosofia pela Universidade Sorbonne, Paris, onde ela fez doutorado em filosofia. Mas era inteligentíssima essa moça. E ela desencarnou. E eu conversava muito com ela. Era assim um diálogo interessante mesmo, entre mim e ela. E ela mostrava um conhecimento profundo de filosofia. Eu aprendi muito com ela. Pessoa extraordinária. Então, o trabalho... Olha, a criança não pode ficar. Sinto muito, mas não pode.
quando vem para tomar o passe, vem, toma o passe e vai embora, não é? Porque é uma reunião que não está de acordo com, né, uma criança, que os espíritos se manifestam aí, vem espírito contelado, né? E a criança pode ser, de qualquer maneira, afetada. Desculpe aí. I'm sorry. Então, o resultado, essa Glícia Geiger era neta de alemães, mas nascida aqui no Brasil. Mas era realmente uma coisa fantástica. Então tem esse trabalho, a pesquisa, a Procura Amorosa da Sabedoria, que são considerações sobre a filosofia, até o mito da caverna de Platão, e o problema do mal. Eu quero saber o que é que vocês preferem. O problema do mal, que é uma questão ainda em aberto, veja na sua definição o que é o mal, o que é o bem, o que é o mal, né? Se vocês querem que a gente trabalhe aqui sobre o que é o mal ou sobre esse trabalho sobre a filosofia. O mal. Olha, vamos fazer o seguinte, para vocês se declararem, primeiro eles adquiram ali, ó. Só quem pode se manifestar, quem adquiriu ali, viu? E vocês adquirem, não deixa o vizinho ver não é egoísmo não, viu? O centro está perigo. Então quem quiser que eu fale aqui sobre o problema do mal, levanta a mão. E sobre a procura amorosa da sabedoria, eu acho que foi o problema do mal que ganhou. Aliás, ele ganha sempre. Ele ganha sempre. Não, porque esse é a procura amorosa da sabedoria. Não é questão de presunção não, mas está muito sofisticado, entendeu? Tem que ter um conhecimento razoavelmente não do que Sócrates disse, Platão, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso. É o pensamento desse pessoal, que é muito sofisticado e ainda não foi ultrapassado. Isso 500 anos antes de Jesus. Vejam só. Então, há 2.500 anos, esses conceitos aqui expendidos por esses homens ainda estão em plena validade, porque eles tratam do homem. E o homem, de lá para cá, pouco mudou, tanto em nível de conhecimento como de moral, que o homem ainda não conhece nada. Conhecer, segundo os gregos, é identificar a essencialidade das coisas. Isso a gente ainda não chegou. Só conhece, trabalha com a coisa e não sabe como ela surgiu, como e de que maneira ela surgiu, né? O próprio homem mesmo é um mistério. Como nós surgimos na face da terra, ninguém sabe. Especulam de um lado, especulam do outro, e aí? Isso mostra que quando o homem se debruça sobre os problemas da vida e acha que é o cérebro que está ali funcionando, mostra que o cérebro também não se conhece. Não é? Devido a que as especulações, cada indivíduo desse tem seus pontos de vista, não é? Tem suas concepções, e você vê que toda a ciência humana ela é especulativa. Não existem ciências exatas, isso não existe. Tales de Mileto já dizia isso. Nada é exato, nem mesmo a matemática. Então nós pouco sabemos. Aí quando chega aí fora, o espírito não existe, tá?
Eu tenho até pena desse povo. Ele está falando daquilo que não conhece, que não sabe. Ele não sabe nada. Hoje eu vi na televisão sobre uma doença, aí a médica, especialista, nós trabalhamos, mas não sabemos como aparece. A maioria das doenças ninguém sabe como surge. Né? Eu já vi gente dormir bem e acordar mal. Já vi pessoas saírem até paralíticas da cama. Dormiu tranquilo, quando sair toda entrevada. Então a gente não sabe de nada, a gente não conhece nada. É pretensão que a ciência... Eu não acredito nessa ciência. A ciência ainda é muito mambembe. Porque o homem ainda é um ser incompleto. Se ele é incompleto, o que ele faz também é incompleto, né? Então vamos ver aqui o problema do mal. É uma questão muito delicada, viu, minha gente? Principalmente diante das nossas conceituações a respeito. Então eu vou lendo aqui e vou comentando, e vocês acompanham aí. Uma das fortes objeções à crença em Deus é a existência do mal. Isso, olha essa frase aqui, no caput do trabalho, é muito interessante. Porque associam Deus ao bem e ao mal, não é isso? Há uma sentença que se consagrou, e quando eu falo as pessoas não entendem. Eu vou graças a Deus. Não dizem isso? Aí eu digo, eu vou graças a mim. É isso? Se eu estou sofrendo, passando por problemas graves, será que eu vou mesmo graças a Deus? Aí eu digo também, eu vou como Deus não quer. As pessoas não entendem, sabe? Querem me refutar. Não, porque Deus não quis nada, nem quer nada. Aí é que entra a concepção espírita. Aí é que entra o conhecimento espírita. Por que eu digo vou graças a mim? Porque o que estiver acontecendo comigo agora é fruto do que eu fiz. São os resultados, as repercussões dos atos que pratiquei, não é isso? E vocês também. Quer dizer, eu vou graças a Deus, não, eu vou graças a mim. Quer dizer, eu apronto, desgasto com todo mundo, na hora que eu estou sofrendo, eu vou graças a Deus. E Deus é que pega a galinha pulando. Não é? É uma frase antiga, não sei se o pessoal mais conhece. Então, Deus então é responsável. Quando o responsável sou eu. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E nós estabelecemos certos dispositivos a respeito do bem e do mal. O que é o bem e o que é o mal. Eu acho que isso é uma questão até de opinião. Não é uma questão assim concreta, absoluta. Que o que pode ser ruim para mim pode não ser para outra pessoa. Isso depende das posturas que a pessoa assume na sociedade. Depende da sua capacidade de percepção, do seu poder de raciocínio. E, sobretudo, e aí é que está a dificuldade, de ele admitir a imortalidade, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio e a reencarnação. Sem esses pressupostos, aí fica difícil. Quando a pessoa está sofrendo, aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, não aos nossos olhos, o que é que acontece? Ela está sofrendo. Eu já ouvi isso, eu já andei muito em hospital. Puxa, por que Deus faz isso com ele? Isso é um absurdo. Ele não merece, ou ela, né? Não merece isso.
não fez mal a ninguém. Por que que Deus faz isso com ele? Não é assim? A pessoa morre, Deus quis. Tem até um aviso fúnebre que não botam mais porque acharam cafona, né? É aquele assim, Deus quis, o fulano foi levado ao reino de Deus, não sei o que lá. É como se a pessoa desencarna, morre, vai para o reino de Deus. Foi levado para a glória de Deus, ainda dizem isso. Né? O sujeito Deus foi servido de levar para a sua glória, fulano de tal, pronto. Foi levado para a glória de Deus. Mas será que isso realmente é verdade? Ou nós inventamos? Então o mundo é feito de convenções. Nós criamos essas convenções e elas funcionam como verdades, porque elas vão se incorporando à própria cultura do povo ou dos povos. Então aquilo ali vai fazer parte da própria cultura e cria um condicionamento de tal ordem que, se a gente chegar lá e dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso, o problema é nosso, as pessoas refutam, não aceitam, acham até uma blasfêmia. De vez em quando eu conto isso porque ilustra, né? Vem ao caso. Meu pai desencarnou no Hospital Português e eu estava assim na sala de espera, o corpo esperando o caixão. Ele era professor da Escola de Comunicação da UF. Aliás, foi ele que fundou a escola com Jorge Calmon, Ranulfo Oliveira, Milton Santos, aquele morreu há pouco tempo. Aí, resultado, chegou uma aluna dele, aliás, várias alunas, uma chegou, você é filho do professor Loureiro? Eu digo, sou. Nós estamos aqui para dar os pêsames. E o senhor está triste? Eu digo, não. Você sabe que ele morreu porque Deus quis. Eu digo, e como não levou você? Por que escolheu meu pai, coitado? É sorte, é a sorte grande ou pequena, né? Eu digo, aquele lá, o vizinho, está pior do que ele, está ali. Quer dizer, são essas expressões. Ela não gostou, saiu, achando que era estúpido, grosseiro. Mas eu já estou cansado de pôr em Deus a culpa da morte até. Será que Deus nos criou para a morte? É isso? Será que a pessoa pensa nisso? E a morte é um mal? E o nascimento é um bem? Quando a pessoa nasce, o que acontece? Flores, não é? E abraços. Fotografa até o menino saindo, quando sai. Que normalmente ele é tirado, coitado, né? Porque sair é difícil, parir hoje em dia é coisa rara. E tira e fotografa, e filma, aquela coisa. E por que não filma quando a pessoa está morrendo? Vamos filmar aqui. Você já viu alguém filmando alguém? Uma pessoa morrendo? Já? Não, então o nascimento é o bem e a morte é o mal, é assim? Mas quem nasceu vai morrer. Nós já trazemos a morte conosco, ou não? É como dizer, ninguém vai ficar para semente, não tem isso? Ninguém vai escapar à morte. Então quando a pessoa nasce, pronto, é uma festa, é isso, é tanta coisa, aniversário, seu primeiro aniversário, gasta uma fortuna para o menino dormir, ó menino. Acho que é mais para encher a cara, porque tem cerveja e tudo. Aí, resultado, nós comemoramos o nascimento de uma criança. Ali é um bem, é uma maravilha. Agora a morte, não.
Pois a morte também é um nascimento. A pessoa nasce para outra dimensão, ou renasce, melhor dizendo. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos renascendo, ou reencarnando, renascer. Então, é um bem. Por exemplo, quando Hitler nasceu, deve ter sido a maior festa. Ele rechonchudinho, moreno, olhos azuis, devia ser um bebê lindo de morrer. Acho que fizeram até o primeiro aniversário dele, Emília, Circo do Pica-Pau Amarelo, Branca de Neve e os Sete Anões, essas coisas, né? E depois ele não se transformou nada, ele já trouxe consigo aquilo. Ele já trouxe dentro dele o mal. Aí veja como as coisas funcionam em nível de aparência, não é? Então, aparentemente, ali tinha uma criança, mas ninguém sabia que aquilo ali ia ser uma peste. Não é? Então, uma vez, vem cá, será que Hitler é um espírito assim das trevas, do abismo? Eu digo, não é. Se pusessem lá eu ou você, nós seríamos Hitler. Dê poder absoluto a uma pessoa e aguarde para ver o que acontece. O homem e o poder não se conciliaram, aliás, não se conciliam. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Aí é o mal. O poder absoluto na mão de uma pessoa é sinal de que vai haver o que? Conflitos, desregramentos, crimes, prepotência, arbítrio, e vai haver tudo isso. Porque o homem ainda não está preparado para esse tipo de... Repare o absolutismo na Europa. Chegar o próprio rei, Luís XIV, l'état c'est moi. O Estado sou eu. Ele eram os deuses, eram os reis escolhidos por Deus, como os faraós também, como todos os grandes ditadores. O que é que eles faziam? O mal. Mandavam matar, tinha o poder de vida e morte sobre as pessoas. Como aqui na ditadura aqui nossa, tá? Como no restante das republiquetas de banana, que a nossa é uma delas. O que é que acontece? Né? Ou porque, um parênteses, porque um secretário de Tesouro americano dizer que o dinheiro que vem para aqui vai para a Suíça, ele tinha alguma razão para dizer isso. Né? Não ia ser tão leviano assim. Aí o que é que acontece? Esse absolutismo dava a um homem o poder absoluto, total, sobre todos os outros. Ele podia matar como ele quisesse. Quer ver uma coisa interessante? Nós vamos encontrar esse poder absoluto em Deus. No Velho Testamento. É um absolutismo. Eu acho que não nasceu ali o absolutismo. Ali é fruto de todo um processo histórico dos grandes conquistadores, Aníbal, né? Como o Átila, como tantos outros, né? Que Ciro, por exemplo, não é Ciro Gomes não, é outro Ciro. Não fazer confusão com Ciro, embora tenha uma feição de ditador também, viu? Ele vai enganar, mas a mim não enganar não. A gente sente pelas palavras, nas entrelinhas, a gente sente o ditadorzinho. Aí, resultado, o Velho Testamento espelha tudo isso. Repare, que ele foi escrito depois do cativeiro no Egito. Foram 300 anos de cativeiro, convivendo sob o império do faraó.
ou dos faraós, que eram reis absolutos. E também onde, lá na Babilônia, onde também foram escravos. Não é isso? Como Nabucodonosor e tantos outros. Então eles viveram, judeus, por mais de 700 anos, no absolutismo completo, total. Quando escreveram o Velho Testamento, ele reflete historicamente isso. Puseram Deus como um Ciro, como um faraó, e aí por diante. Vocês reparem isso. O que é que um portentado desse dizia? Um rei, um faraó? Que a lei era ele. Ele que era a lei. Ele podia matar uma pessoa, assim, se ele não fosse com a cara de Deus, pode matar e ficar por isso mesmo. Era o poder absoluto. Quem ia condenar? Ninguém. Então ele agia à vontade dele. Então vocês veem no Velho Testamento essa nuance. Puseram Deus como o ditador dos hebreus, como um rei. Ali é o absolutismo, historicamente é o absolutismo. Vocês reparem que eu escrevi um livro, a Bíblia e seus absurdos. O que é que Deus fazia? Mandava matar todos que tivessem opiniões contra ele. Uma vez Moisés matou todo um clã, mais de 300 pessoas, porque se rebelaram contra o autoritarismo de Deus. Aí sabe qual foi o castigo que Deus sugeriu a Moisés? Enterrar todo mundo vivo. Então 300 pessoas foram, por ordem de Deus. Isso o pessoal não diz nas pregações, né? Por ordem de Deus foram sepultadas vivas. E as próprias pessoas cavaram seus túmulos. Isso não lembra, guardado as devidas proporções, o Holocausto? Que os próprios judeus que cavavam suas covas eram jogados vivos lá dentro? Será que funcionou aí aquela lei do olho por olho, dente por dente? Não. São as consequências que eu falei antes. Nós praticamos os atos e sofremos as consequências. Agora, o que vai determinar a intensidade da consequência é a intensidade do ato. Jesus dizia a cada um segundo as suas obras, e a ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. Mas não foi força, não, em grego é maior do que os seus próprios atos. Olha, o problema é o seguinte, o que é a consequência atual? Porque o ato, tem uma coisa interessante nessa questão jurídica, divinamente jurídica. O ato você conhece, a consequência não. Mas isso em nível consciencial. Mas o espírito sabe porque está sofrendo. Porque foi ele e nós, espíritos, que perpetramos os atos. Então, há o problema do consciente e inconsciente. Nós fizemos uma divisão ilusória. É como aquele Tratado de Tordesilhas. Era imaginário. Nós criamos dentro desse imaginário o consciente e o inconsciente. Onde eles estão? Estão no cérebro? Em que lugar? Até hoje ninguém me disse, eu já li tudo. Então é essa linha imaginária entre consciente e inconsciente. Consciente é aquilo que a gente faz objetivamente, sabemos que estamos fazendo, planejamos, arquitetamos. E o inconsciente, como é que funciona? Vem de lá de dentro, digamos assim, vem de lá de dentro certas reações sobre o que nós não perpetramos, segundo a psicanálise ou a psicologia. Aí vão rebuscar a vida da pessoa quando criança. Ou então,
mais generosamente na vida intrauterina. E se for antes? E os atos se registram no inconsciente, vamos chamar de consciente, que foram praticados em vidas anteriores. Ali tem um registro. Chamamos até de arquétipos palingenésicos. Então, existem esses arquétipos palingenésicos. E quando um deles vem à tona, aí desconcerta todo mundo. Quer ver uma coisa? A xenoglossia anímica ou psíquica não é uma manifestação mediúnica. É o próprio indivíduo, como Bolzano chama de uma ruptura, uma fissura entre o inconsciente e o consciente. Ele começa a falar em grego clássico, uma língua já desaparecida. Mas ele é semi-analfabeto. Como ele pode falar em grego clássico? Eu mesmo já fiz pesquisa de xenoglossia. Uma menina empregada na casa de 2 italianos. Ele era, o marido era da Calábria, era um dialeto revezado, terrível. Ele morreu e essa menina chegou dias depois para fazer companhia à viúva. E de repente, 2 meses depois, ela começou a falar no dialeto do Decujos. Não, olha, essa palavra anime é mais ligada à antropologia, à biologia. Eu gosto de falar fenômenos psíquicos. Então, resultado, ela começou a falar, eu e Aurelino Mota de Carvalho, um grande pesquisador aqui, já desencarnado, examinamos esse caso. Foi surpreendente. Ela falava em italiano, a língua dela, e falava no dialeto. Agora, a menina, 16 anos, não sabia nem escrever o nome. Olha aí uma prova. Maior prova do que isso não existe. Onde ela iria aprender um dialeto da Calábria, no interior, no sertão, na Caatinga? Então, esses registros estão ali. Às vezes criam até determinados atos que praticamos no passado, atos que contrariam a lei natural, a lei de Deus, porque os Espíritos disseram, a lei de Deus está inscrita na consciência dos homens. Ela não está na Bíblia, nem no Alcorão, nem no Livro dos Espíritos. Ela está inscrita em nossa consciência. Olha, foi uma das coisas mais notáveis que os Espíritos disseram a Kardec. Ela está em nossa consciência. Que eles não disseram inconsciência, porque a lei funciona de acordo com os atos. E os atos determinam que as repercussões. É uma coisa assim, matemática, fantástica. É por isso que eu sou espírita. Eu nunca seria espírita, meus irmãos, porque Jesus, na sua infinita bondade, eu não entrava nessa, nem pago. Não fica bem para quem pensa, para quem raciocina, para quem quer aprender o que é a vida. A gente não aprende aqui o Espiritismo, sugere, mas indica. É um caminho. Porque muita gente pensa que o Espiritismo aí fora, isso é para ignorante. Você, uma pessoa inteligente, se metendo nessa coisa. O pobre coitado não sabe que o Espiritismo é elitista. Agora mesmo nós temos aí um trabalho, Espiritismo dialético. Eu estou até fazendo uma revisão. E esse é de Manuel S. Porteiro, um professor, um pensador, um filósofo argentino espetacular. As pessoas leem, traduziram para a gente, era em espanhol, traduziram para o português. E vocês vão tomar contato com isso. Procurem adquirir. E quando a pessoa, lê aqui meu filho, e diga, ele nem sabe ler, nem vai saber. Porque tem que ter uma formação, às vezes, a gente tem que ter uma formação acadêmica. O Livro dos Espíritos, mesmo, parênteses, Lei de Sociedade, você tem que saber o que é sociologia.
tem que saber a situação da Europa na época em que essa lei, por Kardec e pelos espíritos, foi escrita e a sua projeção no nosso tempo. A lei de igualdade, a gente tem que conhecer também politicamente, socialmente, isso é liberdade. Nós sabemos que é liberdade. Nós temos consciência de que ser livre dentro de uma sociedade opressora como a nossa, embora se fale em democracia, toda sociedade para se existir tem que ser opressora. Senão ela não pode, ela não vai conseguir existir. Então não existe a rigor democracia. Eu chamo do vento do demônio, democracia. Então, na verdade, não existe uma democracia em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque olha o problema do poder. Para que o poder possa, para que a sociedade possa existir, tem que estar sob o guante do poder. E que poder? É poder político. Quer dizer, o povo elege os governantes, não é? É uma coisa muito bonita, mas não funciona. Porque às vezes a gente não tem direito de eleger os nossos governantes por causa da marmelada. Eles mesmos se elegem. Eles conseguem essa façanha. Eles se elegem. Você vê que são os mesmos que são eleitos todo quadriênio. E o pobre do povo aqui, coitado, ainda vai voltar, ainda tem gente que vai de paletó e gravata, coitado, né? É uma festa. O quê? Não, estou dizendo de 4 em 4 anos. Eu acho que a impressão que eles estão reencarnando, não, desde o tempo do Império, né? Eles vêm reencarnando. Então não saem dali, aquilo ali é uma vaca de leite, como dizia. Então, o mal está no poder, a propósito, já que falamos em poder aqui. Segundo Didi, né? O mal está no poder, o poder é o mal. O poder existe para suprir as necessidades de um povo. Será que o poder é o bem? Eu estou dizendo que ele é o mal, estou pensando que é o bem. Aí é que está o problema. Porque se pensar em tese, filosoficamente, nós, eu digo em tese, nós elegemos os governantes. Aí, quem levantou essa questão foi Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Jesus, talvez mais. Ele disse uma coisa interessante, que Aristóteles, grande pensador, repetiu no seu trabalho sobre a política. Ele disse uma coisa muito séria. Nós emprestamos ao governo, né, o poder. Nós nos libertamos e entregamos a ele o poder, a determinadas pessoas. E elas não agem de acordo com as nossas aspirações. Aí vem outra questão também muito séria quanto ao problema do poder e do mal. Nós sabemos que somos. Por quê? Porque nós criamos leis para nos reprimir. Aí já é outra questão. É o homem sabendo que é ruim, que é mal, criando a repressão contra ele próprio. As leis penais, algumas leis civis, né? Um sistema todo montado. O sistema democrático é todo montado na repressão. É ou não é? Tudo é montado na repressão. Ora, quem deu isso? Nós. Aí vejam só, a nossa liberdade é tão ampla, a nossa liberdade é tão elástica,
que nós sentimos a necessidade de reprimi-la, de dosar através de um processo coercitivo. Isso é muito interessante para a gente analisar a sociedade. Sem esse pressuposto, fica difícil estabelecer a origem do poder. A origem do poder está em nós. E transferimos a pessoas como nós, que estão despreparadas para exercer o poder. Aí vocês veem que os conflitos através da história, os grandes conflitos, justamente por esse desequilíbrio, essa distorção. E aí o que é que nós podemos fazer? Nada. A verdade é essa. Porque você pode eleger um governo que seja justo, equilibrado, que promova o bem-estar social. E aí, inclusive, eles prometem tudo isso, mas não cumprem. Por que não cumprem? Porque não há nenhuma resposta contra isso. Nós estamos falando em luta armada, em revolução, nada disso. É o problema da conscientização ou da politização de um povo. Uma vez, num congresso lá no seminário, nas centro de convenções, teve gente que não gostou, mas eu tive que falar sobre esses aspectos ligados justamente ao poder, ao mal e ao bem. Porque se nós não considerarmos o mal como uma questão política, nós estamos perdidos, e não como uma questão individual, quer dizer, trocando em miúdos, no comportamento na sociedade, na vida de relação, um comportamento individual ou individualizado, não é isso. Fulano é má, fulano é má, fulano não presta, fulano é ruim. A gente pode dizer isso, mas nós estamos falando mal de uma forma mais ampla, uma forma mais política mesmo, dentro do contexto político. Então, se nós emprestamos ao governo, se nós limitamos a nossa liberdade, dando ao governo o poder de reprimi-la, é aí que as grandes sociedades hoje na face da Terra não conseguiram e tão cedo não vão conseguir atender às nossas aspirações de seres eternos. Por quê? Porque nenhum governo na face da Terra é imortalista. Nenhum governo na face da Terra admite a reencarnação. E nenhum governo na face da Terra admite a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Resultado, a gente se esconde aqui no tempo, criamos casas, construímos casas, lugares para praticar o espiritismo, para pregar o espiritismo, como se fosse mais uma religião, quando ele devia estar aí fora. A verdade é essa. Ele devia estar aí fora. Por quê? Porque nós temos uma obrigação de nos politizar. Por quê? É a maneira de a gente fazer o bem. Porque se nós soubermos eleger os nossos governantes de uma forma consciente, politizada, e governantes sérios e honestos, eles vão fazer o bem. Então a maior caridade que se pode fazer é se politizar. Então a gente não precisa tirar o dinheiro do bolso para comprar o pão. A gente não precisa fazer orfanato, creche, como nós temos aqui. Por quê? Porque se o governo for sério, íntegro, honesto, ele vai fazer tudo isso. Nós sentimos a fragilidade do poder e a corrupção do poder quando centenas, milhares de pessoas começam a fazer aquilo que o governo tem a obrigação de fazer. É aí que está o mal. Eu não estou falando do mal apenas no nível de sentimento. Eu estou falando do mal no sentido filosófico, no sentido político. Então, se nós nos politizássemos, é claro que os governantes
iriam refletir somente isso, iam ser consequência da nossa politização. Aí o que é que acontece? Não ia aparecer mais Irmã Dulce, nem Teresa de Calcutá, nem fulano, nem cicrano e nem beltrano. Aí o conceito do bem teria que ser reformulado, junto associado ao conceito de caridade. Aí a coisa ia tomar outro rumo. Houve tentativa nesse particular na Europa, mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque o governo sempre teve ainda, e aí está um grande mal, tem que ser ainda dentro ou se conduzir em determinadas normas repressivas. Essa é a grande verdade. Nos nossos, aqui no terceiro mundo, a coisa ainda é pior. A coisa é muito pior. Então o governo fica de lá e a gente fazendo o que é a obrigação dele. Escolas gratuitas, asilos, orfanatos, isso, aquilo, aí lavar sopa. Repare como eles estão fazendo uma coisa, hein? Eu hoje vi na televisão, você vê, pode mandar sopa. O governo está distribuindo sopa. Vocês já viram aí? Tem aí um órgão distribuindo sopa. Eles estão fazendo a caridade. Mas aquilo ali tem fins eleitoreiros. Hoje eu vi aí um político famoso dando uma de super-herói voando. Rapaz, eu pensei que era Batman. Que ridículo, rapaz. Eu nunca vi uma coisa tão ridícula. Hein? Ainda deu batendo, hein? Corrupção, uso do dinheiro público, né? Ele devia se bater, né? Isso mostra que a ignorância, mostra a nossa pobreza intelectual, a nossa fragilidade política. Por isso que nós não somos respeitados em uma parte do mundo. Outro dia assisti um filme que eu desliguei de tanta vergonha. Um filme americano, rodado em Copacabana. Aparece Copacabana, mas não como ela é linda. Eu acho que forjaram aquilo. Essa é a cenografia. Passando um caminhão cheio de banana caindo aos pedaços. E no calçadão, em vez de ter coqueiro, era pé de bananeira. E cada caminhão velho, as pessoas maltrapilhas. Esse é um filme americano retratando o Rio de Janeiro. É essa a ideia que fazem da gente. Por quê? Nós sempre estamos lá com o peso na mão pedindo dinheiro. Isso desmoraliza o poder. Isso desmoraliza o povo. Isso é o mal. Não sei se eu vejo falando aqui, o mal é a pessoa ser generosa, ser boa. Olha, geralmente, o bem é um instrumento da hipocrisia. E o mal é um instrumento da ignorância. Então as pessoas querem ser o que não são. Dentro aí dos aspectos ligados aos nossos sentimentos. Agora, o que eu estou falando aqui é uma questão, pelo menos para mim, muito mais ampla e muito mais profunda. Porque nós estamos vivendo com o mal. O mal que nós alimentamos. O mal que nós mesmos criamos. E se eu disse que nenhum governo na face da Terra admite a imortalidade, a reencarnação, a comunicabilidade, se nenhum governo, as legislações desses governos não atendem a esses princípios, que não são princípios espíritas,
Kardec já pegou o bonde andando. Desde épocas remotas que se admite a reencarnação, se admite a imortalidade e a comunicabilidade. Quer dizer, não é uma questão religiosa, não é uma questão assim ligada ao espiritismo, não. Kardec aproveitou esses princípios e legislou com os espíritos sobre eles. Só isso. Espiritismo é isso. E se nenhum governo admite esses princípios, é claro que nós espíritos sentimos uma dificuldade tremenda de encontrar subsídios, né, subsídios, nós não vamos estar dizendo na televisão, subsídios aí fora para o nosso crescimento ético. Nós não temos nenhum elemento, nada. Estão lá, evangélico, uma bancada não sei quanto, católico não sei quanto, e daí? Eles têm que ir ali atrás, onde todos vão. E vão dizer o que ali? Né? Se puser o que não vai acontecer, nem com a bancada de 40 espíritas lá dentro, não vai adiantar em nada. Não resolve, né? Porque ou ele é político, ou ele é espírita. Principalmente dentro da concepção que corre por aí, do que é ser espírita. É falar manso, tolerante, o amor. Vocês mesmos são muito cobrados às vezes em casa. Ou você não é espírita, você não pode se exaltar. Você não pode reclamar. Você não pode fazer nada porque você é espírita. E espírita tem que ser um ser assim diferente, santificado. Não é nada disso. Eu ainda não reparei, não. Eu ainda não reparei, não. Talvez porque sejam tão hipócritas que não dá na cara, né? Mas o problema é esse. Então nós não temos subsídio. Aí sabe o que acontece? Eu já vi lugares assim, crescimento evangélico. Aí um dia me chamaram. Só chamam uma vez. Aí tinha umas 40 pessoas. Aí, vocês acham que vocês vão crescer evangelicamente aqui dentro? Eu comecei assim. Vocês estão perdendo tempo. Ah, pastor, que eu fui dizer. Só não me botaram para fora porque me prevaleceu da pseudo-tolerância dos espíritos. Né? Aí foi o que aconteceu. Eu disse, vocês conhecem os evangelhos? Aí você vê, eu às vezes também eu sou muito. Eu perguntei, o cara estava todo lá, todo fazendo também, eu vem cá, você segue Jesus, meu amigo? Claro que esse Jesus é o exemplo, é o amor que veio à terra, é isso, é aquilo. Eu digo, se você seguir Jesus, você está frito. Porque o que Jesus aprontou, meu amigo? Pintou horrores, pegou chicote, culhambou com todo mundo, e sacerdote. Jesus fez coisas do arco da velha. Siga Jesus para ver o que vai acontecer lá. Agora, as palavras dele, sim. Então é o seguinte, faça o que eu digo, meus filhos, mas não façam o que eu fiz. Tá bom? Aí, não, mas, Bernardo, tá lá. Por que ele usou de violência? Porque ele se revoltou. E se ele se revoltou é porque ele era homem igual a mim e a você. Era talentosíssimo, tinha uma inteligência fulgurante. Mas na hora já foi homem como todos nós. Ele se revoltou com os poderosos do tempo porque estavam tendo comércio. Estavam comercializando a coisa, estavam enriquecendo à custa da ingenuidade do povo. E ele foi lá e reclamou, raça de víbora, hipócrita.
ele afronta o poder. Como o poder era lastreado no mal, veio a sentença, a morte. É a única maneira de fazer com que esse homem cale a boca. Vamos matar. E mataram. Aí porque está escrito, aí começou, até o símbolo da tortura, da ignomínia, da miséria humana, hoje é símbolo de uma religião. Será que esse símbolo de tortura de Jesus é símbolo de uma religião que ele nunca fundou? Então ali ele afronta o poder era o mal, segundo as nossas ideias. Por que o mal? Geralmente o mal é aquilo que contraria nossos desejos, que contraria nossas aspirações, que contraria nossas necessidades. Será que isso é um mal? Por exemplo, Paulo de Tarso cometeu um ato terrível, um crime, um assassinato frio e cruel. Ele foi assistir uma palestra de Estevão, que era considerado cristão. Aliás, Jesus nunca foi Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. É um qualificativo. Jesus nunca foi cristão. Então ele foi assistir uma palestra de Estevão, chegou lá, ele constatou que Estevão era melhor que ele, mais inteligente, conhecedor profundo das escrituras, um poder de raciocínio assim, fantástico. A inveja foi tanta de Paulo, que hoje é São Paulo, virou até santo, que ele mandou matar Estevão a pedradas em praça pública. O que é isso? É o mal? E depois ele fez o bem? Será que aquele mal que estava ali enraizado nele desapareceu? Sumiu? Não, você tem que se iluminar. Não, você tem que se reformar moralmente. Não é assim, não. Isso faz parte da nossa essencialidade. Nós temos em essência aquilo que nós estabelecemos como convenções políticas e sociais. Por isso que Ortega y Gasset dizia sempre: eu sou eu e tudo que me rodeia. Um pensador espanhol. Isso é uma frase que mereceria estudo e análise. Por que ele disse eu sou eu e tudo que me rodeia? Porque ele faz parte de um processo. Ele foi aí para o genésico até. Ele falou em reencarnação, assim, não sei se ele estava consciente ou inconsciente. Ele fala de reencarnação, e nós somos solidários, até mesmo em nível de energia. Porque quando há decomposição de um corpo, essas energias são liberadas para formar novos corpos. Então nós temos uma solidariedade. A humanidade tem uma solidariedade fantástica, até nesse particular. Embora nós sejamos divididos em raças, em etnias, fronteiras. Por que nós nos dividimos? Por que essa Babel autêntica, a terra verdadeira Babel? Por que o nacionalismo? Porque nós somos realmente separados por fronteiras, por valores que determinam cada cultura. Porque ainda não somos uma sociedade homogênea só. Porque nós somos tão divididos. É uma questão que deve ser analisada. Jesus mesmo, Jesus entrou numa sociedade completamente dividida em castas, pior ainda. Era uma sociedade baseada no absolutismo e da pior espécie, sem competitividade, sem liberdade, sem ascensão social. As castas eram divididas, essas castas, e, por exemplo, se a pessoa
carpinteiro, tinha uma profissão de carpinteiro, seu pai foi carpinteiro, seu avô, ele tivesse ou não tendência para ter, tinha que ter. Então Jesus encontra uma sociedade dessa, e aí ele sente dificuldade de pregar. Ele sente dificuldade, como Kardec existiu, tinha uma dificuldade tremenda à época de lançar doutrina espírita. Porque viviam numa França absolutista de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Conflitos sociais, trabalhistas. O sindicalismo estava nascendo. Essa questão de horário, de mulher e tal, isso já vem desde a época de Kardec, desde 1832, com Luiz Blanc, que é o pai do socialismo. Antes de Marx, e Marx até, ele faz até plágio de Luiz Blanc, que é desconhecido. Marx aproveita a ideia de Luiz Blanc no campo do socialismo. Mas não é esse socialismo que anda por aí, não, degradado. É um socialismo que tenta pregar não a igualdade, porque não existe a igualdade. Nunca vai existir a igualdade, a não ser na desigualdade. Se todos são desiguais, todos são iguais na desigualdade, não é isso? Então, essa questão, Kardec analisa com os espíritos. Há uma necessidade da desigualdade? Sim. Porque aí vem o quê? A competitividade, vem um necessário conflito, disputa, e é isso que movimenta a sociedade. Se amanhã se todos fossem iguais, nós somos iguais porque somos humanos, mas cada corpo é um corpo. Tem as suas especificidades. Então existe uma desigualdade dentro de uma pseudo-igualdade no campo biológico e no campo social, idem. Por quê? Porque a própria estrutura cultural determina a desigualdade. Já imaginou se todos fossem sapateiros? Se todos fossem engenheiros? Então essa desigualdade, nesse particular, ela é necessária. Aí, como os religiosos não encontraram uma saída para isso, aí tenderam o quê? Para o processo divino, né? Religioso. Aí criaram uma sentença muito importante. Todos somos iguais perante a lei. Não é isso? Está na Constituição. Eu acho que está na de todo mundo. O que não funciona. Também tem tráfico de influência e companhia limitada. Aí os espíritos chegaram e disseram a Kardec: todos são iguais perante a lei de Deus, mas a lei de Deus não contempla a todos igualmente. Olha, isso foi fantástico. Isso mostra que Deus está discriminando? Não. Se ele não me atende como atende as outras, por quê? Que a cada um segundo essa ideia. Então não é Deus aí, vem a retificação necessária, não é Deus que me atende, mas eu sou atendido pelo seu filho, ou pelo resultado do seu filho. Não é mais inteligente aí? Né? O homem, ele é o artífice da sua felicidade e infelicidade, dentro dos critérios de felicidade que ele estabeleceu. Eu acho uma coisa mais ignorante, me perdoem aí, porque ele já desencarnou, esse negócio, não ter vergonha de ser feliz. O dia que eu tiver vergonha de ser feliz, para que eu sou feliz? Eu tenho vergonha de quê? Porque eu estou subestimando as pessoas. Vocês não são felizes, e eu fico com vergonha de ser. Isso mostra a minha fraqueza. Isso mostra que eu não sei o que é felicidade. Felicidade proporciona alegria, tristeza ou frustração? O que é felicidade para nós? Os gregos diziam: felizes são os bois quando encontram ervilhas para comer. A gente está diante assim de um prato
generoso. É como Freud mesmo dizia, estômago cheio, sexo satisfeito, viva a vida. Não é? Nós somos tudo diafragmáticos. Infelizmente ainda funciona assim. O conceito de felicidade, chega uma pessoa lá no interior, lá na Caatinga, passando fome, e pergunta: ô meu amigo, você é feliz? Ele é capaz de dizer: graças a Deus eu sou. Eu digo: e graças a você? E graças ao governo? E graças à sociedade, você é feliz? É para a resposta que foi absolutamente induzida pela própria cultura, uma cultura religiosa. Eu sou, graças a Deus. Ele está ali se leando, está passando fome, os filhos com a barriga inchada, cheio de vermes, e vão, graças a Deus. Então tem alguma coisa que não está funcionando, né? Aí, resultado, nós, espíritas, deveríamos estar pregando isso. Não é uma afronta, não. Dizer: não, Bernardo é comunista. Já me chamaram até. Ainda bem que não me chamaram de comunista, porque tem muita gente aí. Não é nada disso, eu estou pregando aqui o Evangelho. Você se lembra que a Revolução Francesa foi baseada em quê? Égalité, fraternité, né? Égalité, fraternité e igualité. Liberté. Diz, Marac saiu com isso. Marac foi foi estrangulado na banheira pela sua amante. Morreu assim, tragicamente. Não foi em motel, não, que não havia motel. Não foi numa hidromassagem. Aí foi o que ele disse: liberté, égalité, fraternité. Ele disse que baseou no Evangelho. A Revolução Francesa deu certo? Não deu. Mas acordou a humanidade. Houve realmente com alerta. Mas depois a França caiu no absolutismo violento, que não resultou em nada. Então eu acho que o Espiritismo podia dar uma contribuição sociológica, política, muito grande. Mas aqui no Brasil tem uma feição religiosa. É o evangelhozinho, a oração, Jesus, o amor. Eu não entrei nessa. Nem vem que não vê, vocês podem pronunciar. Então, resultado, eu não sou desses espíritos. As pessoas estranham, as pessoas não, porque o amor, que Jesus, que isso. Quer dizer, fizeram e muitos espíritos também místicos entraram nessa. Entraram nesse esquema. Por que, por exemplo, para encerrar, por que o Ernesto Bolzano nunca deu uma mensagem pelos grandes médiuns brasileiros? Por quê? Por que Gustavo Gelei nunca psicografou por nenhum médium brasileiro? Por que Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, que foi um dos grandes pesquisadores na Inglaterra da fenomenologia paranormal, por que ele nunca veio? Paul Gibier. Não é questão do médium ser competente ou incompetente. É o seguinte: as ideias deles não estão sintonizadas com o tipo de postura do espírita brasileiro. Agora mesmo tem uma livraria lá no Terreiro de Jesus, da casa de Petitinga. Livros de Paul Gibier, análise das coisas, é um espetáculo mesmo. De Gabriel Delane, Bolzano, essa turma toda. Sabe, o livro estava R$1, R$2. Perguntaram: mas por que esse preço? Porque não tem saída, ninguém compra. Por que não compra? Porque são livros de pesquisa. O livro de Lombroso, César Lombroso, o fundador da antropologia criminal,
Até hoje tratam dele lá nas faculdades de Direito aqui no Brasil, no mundo. Então, esses livros não têm saída. Por que tem? O que tem saída? Romance mediúnico, aqueles livros psicografados aqui no Brasil, que a gente tem que respeitar as ideias desses espíritos, mas são experiências pessoais. Não pode, olha, quando as nossas experiências pessoais não podem ser generalizadas. Eu posso chegar aqui, eu estou contando aqui minhas ideias. Se vocês estão concordando ou discordando, eu estou pouco me lixando, eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou nem aí, não estou chegando para vocês concordar, porque eu não estou falando nem para convencer, né, nem para discordar. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu às vezes capto até uns pensamentos aí e tal, né, que eu tenho esse poder, né, mas eu estou pouco me lixando para isso. Por quê? Porque eu acho que eu estou fazendo a minha parte e vocês façam a sua, de acordo com sua percepção, com o interesse que vocês têm de aprender o que é Espiritismo, do porquê vocês estão aqui nesta casa, que ninguém está aqui nesta casa pelos meus belos olhos, se é que eu tenho belos olhos. Isso vai depender da opinião, né, da galera. Vocês estão aqui porque estão precisando estar aqui. Eu não chamei nenhum de vocês aqui. Não, eu não sou grosseiro, né? Mas eu não chamei ninguém, chamei. Então, pô, se vocês estão aqui, vocês têm que ouvir. Vocês têm que me engolir, viu? Não é imposição, não. Eu acho que é uma necessidade básica eu chegar aqui e pregar o Espiritismo que vocês não ouvem aí fora. Desculpe eu dizer isso, não é presunção, mas é um Espiritismo que eu prego aqui com os pés no chão, minha gente. Ninguém vai sair nem melhor nem pior daqui, deste plano. Por quê? Porque atualmente o sistema político é tão... está em tantos conflitos, né? Está baseado em tantos conflitos, que o que é que a gente pode tirar de proveito moral dessa sociedade? Violência, drogas, né? Sexo descontrolado. É isso que a gente está assistindo, as famílias sofrendo horrores. Quantas pessoas já foram lá na livraria? Dezenas de mães, de pais. Ah, meu filho, eu já sei até a história. Parece que é uma coisa só. Meu filho, quantos anos? 21 anos, 18 anos, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. É isso. Por que está vendo isso? É a epidemia. Aí eu perguntei a uma, vem cá, ele tem o quarto dele, tem televisão, cores, tem videogame, tem mesada, tem roupa lavada, comidinha, tem. Eu digo, a minha filha, até eu também ficava nessa vida mansa. Por que ele quer trabalhar se ele tem tudo? Repara uma coisa, não é regra geral, mas normalmente a pessoa que tem qualquer sucesso na vida não foi nada antes. Veja as grandes fortunas. Agora, a pessoa que nasce, chamado berço de ouro, tem tudo, qual é o esforço que vai fazer? Então, eu acho, gente, quando eu tenho oportunidade na televisão, no rádio, eu procuro divulgar isso. Eu não falo mal de ninguém. Agora, eu amo essa doutrina. Não sei se é um defeito, ou não sei se é uma virtude. E quando eu vejo que ela está sendo ridicularizada, seja lá quem for, eu sou contra. Como eu já fui na rádio. Espírita não pode ir para a rádio e ficar no deboche, levando tudo na brincadeira, rindo, como se o Espiritismo fosse aquela palhaçada. A gente não pode, eu nunca vou admitir isso. Inclusive um dos meus pupilos saiu daqui,
Então o espiritismo não é aquilo não. É um negócio sério, é uma zona, como diz por aí. De espiritismo nada. Espiritismo é uma coisa séria, elitista. Chega em casa e leiam com cuidado a busca amorosa da sabedoria. Vocês vão ver o que é espiritismo. O espiritismo tem raízes no que tem de mais elevado na cultura humana. Espíritas foram homens e mulheres de altíssimo nível intelectual, científico. Não nasceu no Brasil, não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com banda, nem coisa nenhuma. É uma doutrina elitista, até nasceu no primeiro mundo. Tem nada a ver com a nossa cultura. Por isso, como eu disse na televisão, a última entrevista que eu dei na Bandeirante, amoldaram o espiritismo ao misticismo brasileiro. E os espíritos no Brasil terminaram santos. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, já viraram santos. Tem até oração a Bezerra de Menezes. E ainda tem um espaço para fazer o pedido. Porque isso não é espiritismo. Para mim não é espiritismo. Porque os espíritos estão aí para quê? Para atender nossas necessidades, a doença, os reveses, né? No comércio, na nossa profissão. É isso que servem os espíritos? É para isso? Se fosse para isso, eu não estava aqui. Essa é a verdade. Eles podem ajudar, mas não se iludam. Eles nunca vão resolver os seus problemas. Que cabe a cada um aqui resolver seu problema. Tem nada de santo, não existe santo. Aqui não tem nada disso não. Vocês vêm aqui, como vão lá no templo, com pecado. Chega lá, confessa, hóstia, não sei o que lá, isso e aquilo, aí sai livre. Não sai não. É ilusão. Nenhum ato nosso pode ser desfeito por qualquer pessoa. Ele será desfeito pela própria pessoa, através de quê? Das consequências, da responsabilidade. Isso é espiritismo. Espiritismo é isso. E raciocínio. Não tem nada de ficar decorando aí. Tem gente que decora as questões de Kardec. Questão 400, eu nunca decorei nada na minha vida. Porque a gente tem que exercitar, embora poucada, né, a nossa capacidade de raciocínio, de análise. Criar nosso próprio ente de razão a respeito dos fatos que os espíritos expõem através das suas opiniões. O próprio Kardec disse que nós deveríamos examinar todos os ditados dos espíritos, suas ideias, tudo. É isso que eu fiz e faço. Os mentores aí, eu digo para eles, olha, vocês aqui ajudam tudo direitinho, numa boa, mas vocês também estão aprendendo comigo. É recíproco. Eu não vou me subestimar, não, é o mentor, eu não sei nada disso. Ah, isso é vaidade. Não, isso não é vaidade. É uma postura que as pessoas deviam ter para se valorizar. Porque a humildade que existe por aí é a subserviência. Não, eu não sei nada, eu não conheço nada. Cheguem lá, numa entrevista profissional, aí o sujeito faz, o que é que você sabe fazer? Não sei nada, eu não conheço nada. É assim? Profissionalmente é PhD, é isso, é diploma. Agora, quando chega em nível espiritual, eu não sei nada, eu sou um pobre espírito. Eu não vou me subestimar, não. Eu vou me diminuir, não. E falam tanto em autoestima. O que é autoestima? Também não é exagerar. Não vamos exagerar. Mas, Bernardo, você conhece o espiritismo? Eu digo, eu conheço. Agora, não conheço tudo. Por quê? Porque o espiritismo diz respeito
a nossa convivência em sociedade, na análise das pessoas. E cada pessoa é um mundo. Então ninguém vai conhecer o Espiritismo na sua totalidade justamente por isso. É uma coisa muito complexa, muito ampla. Agora, o conceito de Espiritismo, tudo bem, os valores, as ideias, as minhas ideias. Eu sempre procurei, olha, vocês veem um trabalho desse, eu não cito nem bibliografia. Por quê? Porque eu estudo e tiro as minhas próprias conclusões. Aqui não é ficar compilando, ficar copiando José, Francisco, nada disso. Aqui vocês veem minha opinião. Se vocês acham que é boa opinião, tudo bem. Se não achar, eu estou pouco me lixando também. Eu faço a minha parte. E vocês estudem. Que uma vez, Bernardo, você deve falar para todo mundo entender aqui. Eu digo, quer dizer que eu estudei, me acabei 30 e tantos anos pesquisando, para eu falar que segundo as pessoas que não sabem nada. Então, que adiantou eu estudar? As pessoas que devem estudar, ao contrário, não é? Você deve falar mais simplesmente, mas de uma forma mais... Não, nada disso. Vocês não entenderam tudo que eu disse aqui hoje? Você está falando por todo mundo aí? É, né? Coitado do Brasil. Eu ia preso, minha filha. A Polícia Federal está presente aqui. Daqui a pouco é prato feito, PF, eu estou frito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Espiritismo para mim é isso. Eu vou desencarnar pregando assim. Agora, quem quiser ir na base do oba-oba, e canta, e levanta, e abraça, e dá as mãos, e não sei o que lá, coral. Aqui não tem isso, aqui é nu e cru, preto no branco. Aqui não tem nada de coral, aquelas músicas lindas, as pessoas se emocionam. Aqui eu não faço ninguém chorar. E não enxugo lágrimas também. Cada pessoa tem que se... Todos nós temos forças. Eu tenho, vocês têm. Se a gente tem força para criar problemas, nós temos também para resolvê-los. Tá bom? Então vocês não vão atrás de ninguém. Se analisem. Procure, quando deitar lá, né, na cabeceira, a mulher ou o marido começam a terminar o porre de tanto falar, tá, aí vocês deitam. Vocês deitam lá e façam a análise do dia. Eu faço assim. Às vezes eu quero parar, mas por causa das inconveniências, né? Quer dizer, quando eu vejo que eu ultrapassei o limite, aí eu quero disfarçar. Não, que a gente disfarça. Não, eu fiz porque não tinha jeito, afinal de contas, eu sou humano, ninguém é perfeito. E meu amor próprio, e minha dignidade, para onde é que vai? Aí a gente vai, não é? Bota isso de lado, vocês vão ver o retrato que vai aparecer. Não raciocinar. Pronto. Nós temos defesas impressionantes. Temos ou não temos? Quando a coisa está feia, eu vou botar um sonzinho aqui, eu vou disfarçando, porque às vezes a gente se fica até constrangido, sabia? Uma autoanálise é uma dificuldade tremenda. Sendo que nós que vivemos no tumulto assim da sociedade, não é? Quem vive fechado num lugar, naquele convíviozinho onde ele é rei, aí fica difícil errar. E errar é necessário.
faz parte da nossa natureza. Agora, saber controlar o erro, ou a prática, aí é que está a virtude. A virtude é essa, a gente saber controlar, não falando sobre o mal, é de controlar, dosar, aí já é um caminho importantíssimo para a nossa reabilitação. É dosar, saber controlar, saber, por exemplo, a intriga, por exemplo. Oh, meu Deus do céu. A língua nossa é uma coisa séria. Caveira, quem te matou foi a língua. Às vezes a pessoa vem fazer uma intriga, vê se vocês agem assim, presta atenção. Uma vez a pessoa veio, eu dei uma de. Veio a pessoa me fazer uma intriga, Bernardo, tem lá da Deus. Bom, então, já que é assim, vamos orar por ele. A pessoa ficou desconcertada. Agora, é diferente daquele aspecto de quando afeta uma doutrina espírita, eu vou lá. Eu vou. Como Jesus fez. Quando ele sentiu que a casa do Pai estava virando um mercado, um comércio, ele foi lá e defendeu. Então eu sigo Jesus. Então, minha gente, as coisas são assim. O espiritismo, para mim, é algo muito sério. Eu, há 33 anos, sou espírita, quer dizer, sou espírita, porque, como Kardec disse em Albas Póstuma, espírita é aquele que crê e acredita na imortalidade, reencarnação. Não é aquele que está moralizado, não, nada disso. Por enquanto, não. Mas eu sou espírita há 30 e tantos anos. E até hoje, meu entusiasmo não se arrefeceu. Eu continuo como se fosse hoje o primeiro dia. Não desanimo, nunca fugi à responsabilidade, sempre estou procurando dar exemplos, dar bons exemplos. E quando eu erro, eu não dou exemplo nenhum. Né? Eu só dou quando eu acerto, porque é dando, né, que se esconde. Então, minha gente, vamos estudar, estudem. Nós vamos fazer aqui o seguinte, para encerrar. Em dezembro, viu, Orne é o estatístico aqui da casa. Ele sabe quem veio, quem não veio. Se vocês vieram a tantas reuniões, não vieram. Tudo vocês estão sob controle aqui. Vocês não estão percebendo. Desde janeiro, ele me mostra um quadro assim, ó, fulano só veio a 2 reuniões, cicrano a 3 reuniões, assim, nome por nome aqui, tá bom? Então, em dezembro, quem frequentou 80% aqui, vai participar de uma reunião em outro dia da semana, pode ser no sábado, pode ser numa terça à noite, de pesquisa. Mas é pesquisa mesmo, com todo o equipamento que JB Heine se utilizou para o trabalho com a paranormalidade. Então nós vamos fazer com aquelas pessoas que tiveram 80% de aproveitamento. Você ainda tem 4 meses. Quem tiver interessado, né? Então eu vou fazer aí dentro, ou então na sala lá do curso, pesquisa com vocês. Mas é coisa séria, não é oba-oba não, viu? Pesquisa sobre vários tipos de manifestações, tá bom? Agora vai depender de vocês, 80%, viu? Você tem até quando? Até que mês? Outubro, né? E agosto já está preparando. É a última quarta-feira do mês, né? É. Então ele tem tudo direitinho. O nome de vocês, quantas vezes vieram, faltaram, tudo. Vocês estão pensando que aqui é bagunça? Hein? Vai sair em dezembro. Não, vai ser uma lista só.
e vai ser depois do Natal. Porque a gente vive naquele clima de emoção, Jesus, Papai Noel, que não tem nada a ver com Jesus. Então, para não haver um tráfico de influência emocional, né? A gente aí vai no fim de dezembro, tá bom? Aí em janeiro já começamos. A quarta-feira continua e o pessoal de 15 em 15 vai se reunir comigo para a gente fazer o trabalho de pesquisa, certo? É assim que a gente descobre os médios de efeitos físicos e aí por diante. Então vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos. Então vamos nos preparando para o encerramento. Façamos uma vibração. Fechem os olhos, relaxem e não tenham medo. As pessoas têm medo dos espíritos, como se fossem seres estranhos à humanidade. Os espíritos são os próprios homens que vivem numa dimensão específica. E às vezes a gente tem medo dos espíritos, como se eles fizessem mal, como se fossem verdadeiros monstros. Mas um dia nós também passaremos por isso, fatalmente. Nós vamos também morrer. E as pessoas vão ter medo da gente. Às vezes é um filho que quer voltar para rever os pais. Às vezes é um pai que quer rever a família, uma mãe, um parente, um amigo. E esses espíritos são rejeitados, até de uma forma violenta. Até quem queime pólvora dentro de casa, procure o candomblé para fazer trabalho, para afastar o egum, como dizem lá no candomblé. O amor que a pessoa tinha pelo pai desaparece. Ali eu estou vendo meu pai, eu estou com medo. O que é que eu faço? Como ele vai embora? O que é que a gente vai fazer para ele ir embora? Antes era um ente querido, agora não. Então é uma convenção de que o morto é ruim, faz o mal, quando isso não é verdade. E nós vamos passar por isso. Devemos estar preparados para a rejeição. Não, você não viu espíritos, é uma ilusão. Os ingleses criaram essa expressão, é a manifestação do ego subliminal, que até hoje ninguém sabe o que é isso. Ah, você está alucinado ou alucinada. Na verdade você não viu ninguém, mas ali está o espírito, muitas vezes carente, saudoso, em conflito, sendo expulso às vezes dentro daquela que foi a sua casa, rejeitado, e fazer missa para ele ir embora. E quantas pessoas já vieram aqui ao centro pedindo providências urgentes para despachar o parente, o amigo que está aparecendo dentro de casa. Então morreu além de pensar que tudo acaba. As pessoas desprezam aquelas criaturas que amaram e foram amadas por elas. O que é um absurdo. Então vamos vibrar para esses espíritos. Um dia também esperemos
que alguém vibre por nós quando não mais estivermos aqui reencarnados. Então caberia à doutrina espírita acabar com esse tabu. Morreu, pronto. A pessoa passa a uma situação indesejável. Fica ruim, faz o mal, a obsessão. Esses conceitos deveriam estar sendo revistos. Mas às vezes os próprios espíritas têm medo. Vão vibrar pela nossa casa, as crianças da creche, pelo trabalho que todos aqui realizam com eficiência, com amor. Ao nosso gabinete dentário que está se preparando aí, nós estamos preparando para atender as pessoas carentes. Vibremos para a construção deste teatro. Parece um ginásio de esportes. Nós precisamos dar uma feição de teatro. O forro apropriado, o teto restaurado, o piso, as cadeiras. Então nós precisamos construir este teatro. Aliás, nós não construímos um prédio, edificamos um ideal. Esse é o ideal não meu, mas de todos que aqui trabalham e que aqui frequentam. É o único teatro espírita hoje no Brasil, com lugar para 710 pessoas. Então, concluamos nosso trabalho em nome de Jesus, dos Espíritos que nos ajudam, que nos intuem, e que estejamos sempre preparados para enfrentar os resultados dos nossos desmandos, dos atos impensados e refletidos. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião. Paz na terra aos homens de má vontade. De má vontade já tem.